O Crestinho pode cantar. É. Estamos ao vivo. Opa! Ei, boa noite. Deixa eu só desligar aqui o YouTube, que fica dando... Pronto. Cantar aqui só o refrão da boa noite a todos, eu sei. Tá faltando ainda 30, né, poucos segundos na hora marcada. E antes de começar, cantar o refrão da música da Catamar, os meninos fizeram para Praia de Redonda. Só assim no violão, ó. É tempo de cuidar desse lugar que nos faz feliz. Defender nossa cultura, nossa raiz. É tempo de cuidar desse lugar que nos faz feliz. Defender nossa cultura, nossa raiz. Catamar aí só pra gente abrir. Coisa boa. Tá legal pra caramba. Que maravilha, né? A gente fica com vontade de ver o resto, né? Então, boa noite. E a gente vai começar essa conversa alegre, a conversa descontraída, tendo como um tema, né, um modo orientador aí a arte, a cenopoesia e a vida na cidade, né, fazendo essa ligação. E uma perguntinha que serve para todo mundo, que é: em que medida a arte afeta a vida da cidade, né? E a vida das pessoas, a vida de cada comunidade, a vida do povo em geral, né? Será que a arte afeta quando falta, né? Ou quando há em abundância? Enfim, de que arte estamos falando? Que arte é essa? É qualquer arte? Enfim, qualquer prática cultural, qualquer prática criativa? Enfim, de que arte estamos falando, né? Que afeta a vida, né? E que arte é essa que afeta a vida para melhorar a qualidade de vida, melhorar o ser humano, nos melhorarmos, melhorar quem pratica e melhorar quem convive com a arte, quem interage, né, com a arte, portanto, se tornando também um artista, né? Nesse sentido, em que medida que a arte afeta a vida na cidade de Icapuí, né? Para começar, equivale para o mundo. Então, eu vou aqui iniciar para fazer uma provocação aí para o nosso mestre das artes circenses, né? Da palhaçada brasileira, como ele gosta, esse dramaturgo, esse pensador brincante das artes públicas de rua, do teatro brasileiro, teatro popular, fundador do movimento Escambo, durante muito tempo atuou aqui em Capuí como assessor de cultura, foi assessor de comunicação um curto espaço de tempo, mas principalmente o brincante do dia a dia, né? Esse brincante, esse artista que se confundia com as gentes na comunidade, né? Então, o Júnior Santos tem uma importância muito grande para nós, para a vida da gente, de todos nós, e certamente para esta cidade, para Icapuí, para o Brasil, para a América Latina. Então,
Bem-vindo, Júnior Santos, mestre, irmão querido. Também aqui hoje o Clériston Bezerra, professor Clériston, que fundou uma banda muito importante, uma banda regueira na Praia de Redonda, e influenciou muita gente, muitos jovens na comunidade, no município, teve uma grande repercussão na vida da comunidade e também virou uma referência do reggae aqui na cidade de Capuí. E o Kestin também é professor da rede estadual de ensino do Ceará e é professor substituto da Universidade Federal do Semiárido, a UFESA, Mossoró, e é um mestre em ensino das ciências, né? É um astrofísico, é uma figura muito importante, muito querida, e que está aqui conosco, e, além de tudo, é filho do Chico Bezerra Neto, né? Esse nosso irmão querido, e da Paz Bezerra, que foi vice-prefeito por 2 vezes da cidade, e é uma das pessoas mais importantes para um momento histórico dessa cidade. É um vice-prefeito que sempre estava muito ligado no processo de construção e desenvolvimento cultural da cidade de Capuí. Então, ele é o cara que acreditava também que a grande política era a política cultural, né? E que dentro dela cabia todas as demais políticas, que é a política da animação, a política da alma, a política da alegria, né? A política da organização do espírito, né? Das energias, do tratamento das energias. Então, o Bezerra Neto, nosso querido irmão, compadre, essa live é para você também, tá? E eu começo a dizer assim: ao acordar sonhando, entrevejo o sol, a beleza do tempo que está por vir. Me extasio a blasfemado capital, infiel Deus de 1000 falsos milagres. Ao acordar sonhando, entrevejo o sol, a beleza do tempo que está por vir, vai vir. Creio em milhões de micromundos, de seres livres a interagir em redes, instaurando a vida, a demolir seus medos, a desmentir o ódio e o poder global. Descobrir em nós N universos, nos labirintos, inúmeras saídas. Ainda que as pintem longe e difíceis, o ser se move enquanto muta a vida. Redemocratizar a alegria e todas as riquezas, aonde for o ser se libertar, jamais o amor será de um só. Ao acordar sonhando, entrevejo o sol, a beleza do tempo que está por vir. Me extasio a blasfemar do capital, infido Deus de 1000 falsos milagres. É isso.
Boa noite. Sigamos juntos. Pois é, Rai. Primeiro, boa noite para a moçada toda, todo mundo que está aí vendo na live. Eu não estou aqui vendo quantas pessoas tem, depois é bom até a gente saber, né? E se a gente souber até quem são, a gente também pode mandar algumas mensagens. Mas é um prazer estar de volta a Icapuí, depois de ter passado um tempo vindo só como visitante, estar novamente morando em Icapuí, no território livre de Barreira. Com essa cidade nos proporcionou momentos marcantes na nossa vida como ser humano, principalmente, como artista, essencialmente. Ela nos permitiu e ela nos conduziu para um caminho de um fazer artístico que a gente já havia treinado em outros lugares, mas em outros lugares onde existiam grandes dificuldades. Aqui nós encontramos dificuldades, porque a arte sempre vai encontrar dificuldades, pela sua postura libertadora e rebelde, mesmo quando se abrem os espaços, em algum lugar o cochete vai fechar. A gente vinha de Janduís, onde foi feito um trabalho iniciado pelo Rai, e que eu me apaixono e que vou para lá e que largo tudo da minha vida para viver aquele momento. Era um momento importantíssimo de mudança de atitude, de postura, como ser humano e como brincante. E depois a gente vem para cá, para Icapuí, já com um desafio enorme. Icapuí já vinha tendo algumas ações através do Pingo, num mapeamento cultural, que viraria um censo da cultura do município. Havia uma efervescência muito grande na discussão com a questão da educação. Então, era uma cidade que era muito viva, tinha um turismo completamente diferente, era o turismo do estudo, as pessoas vinham para pesquisar a cidade, para conhecer as belezas naturais. Tinham vários projetos em torno da administração, muitos projetos diferenciados, outras fundações que chegavam para apoio, outros órgãos, outras entidades. E o primeiro desafio foi montar um espetáculo. Então, para montar um espetáculo em praticamente 20 dias. A gente já chega com esse desafio de montar um espetáculo público, um espetáculo de rua, um espetáculo que tinha duas versões, uma versão na Praça da Liberdade, um cortejo que atravessava da Praça da Liberdade até o centro da cidade, e, em seguida, um espetáculo onde a gente conseguiu reunir valores antigos, do que repetir um pouco o que se fazia na Grécia Antiga, e fazer uma grande roda, onde nós brincamos com a história da cidade sendo contada por pessoas da cidade, mas naquele momento com o apoio de outras pessoas e outros artistas que não eram de lá, para que pudesse haver essa ligação o tempo todinho e esse fortalecimento mútuo. Muitos daqueles que vieram para cá naquele momento e participaram do processo, e que em seguida participaram do resultado, que era aquela encenação única, só teve naquele dia, daquela forma, nunca mais teve daquela forma, teve, mas de outras formas. Todas aquelas pessoas saíram marcadas e decididas a, quando chegassem nas suas cidades, também provocar essa ação de que a arte deve ser feita por todos e todas, que a arte não é um privilégio apenas daqueles que se denominaram, ou se alguém denominou, de artista. A arte é inerente ao ser humano. Você já nasce com ela, você já está com ela. Basta você provar um pouquinho, que aí você começa a ir embora e se desenvolve e vai junto. Então, aquele espetáculo, que era um espetáculo que foi uma prova concreta, grande, e de que
é possível ser e de que a cidade realmente, a partir daquele espetáculo, ia fluir de uma forma enorme a questão da arte por todos os cantos e recantos. Porque ali a gente estava com os músicos da cidade, ali nós estávamos com as cantadoras de coco da cidade, estávamos com os mestres da cidade, estávamos com as crianças, principalmente essas das cidades, estávamos com as mulheres da cidade, as meninas da cidade, participando daquele espetáculo fantástico. E comemoramos juntos, mas no outro dia, que eu pensava que já ia embora, veio estendido o convite de que a gente ficasse para fazer formação, né, para que a gente pudesse fomentar não só o que o Hélio e o Rai iniciaram lá na Redonda, que o Fogo do Sol já estava ali, já dando pinote por cima das pedras e já mergulhando dentro do mar, desse mar grande, que é o mar do teatro, mas é um mar muito acolhedor. Já estava fazendo um espetáculo, fazendo poesias, contando a história da sua comunidade. É para isso que serve a arte. Quando ela conta a história da tua comunidade, ela faz a comunidade viver o que ela não viveu e saber e aprende a programar a sua vivência futura. Como me proteger, como defender o meu meio, como defender onde eu vivo, como manter essa lagosta, como manter esse peixe, como manter a minha comunidade aberta para que venham visitantes, mas que quando saiam a gente continue com ela viva e não só nas altas estações. Então a gente sentiu muito isso. Capuí não tinha alta estação. Capuí estava na alta sempre. E não pode cidade nenhuma ter alta estação. Ela tem que se manter sempre, sempre. Não vivemos só de uma época, a arte também não vive só de uma época. Então, nós ficamos aqui e partimos para um grupo em Mutamba, um grupo em Quitérias, um grupo... Quitérias não, foi onde? Não foi Quitérias, foi Mutamba, Bicuitaba, não era Bicuitaba? Melancias. Um grupo em Melancias. Melancias. Tinha Morro Pintado. Teve uma época aqui de ter uns 7 grupos. Isso, 7 grupos. E a gente não tinha final de semana. Os nossos finais de semana não era com a família. A nossa finais de semana era com a comunidade, porque era o dia que ela estava aberta, era o dia que ela estava livre, era o dia que a escola não tinha aula e que a gente podia reunir as pessoas naquela escola para conversar, para brincar, para ensaiar, para dizer uma poesia, para cantar, e para mais tarde, às 4 horas da tarde, quando o sol baixava, ir para a rua e mostrar tudo que a gente fez naquele dia, que já era resultado de outras ações. Então, isso é sempre possível. Mesmo que em determinado momento a corrente seja quebrada, mesmo que em determinado momento a gente sinta que perdemos um pouco o rumo na questão da arte e da cultura, em determinado momento nós achamos que a cultura, a arte que deveria vir para cá, era a arte que gera renda para o comércio, é a arte que gera renda para os bares e a arte que dá prejuízo aos hospitais, à saúde. Que era a arte das festas, e tome festa. Então, essa arte, hoje, ela é uma arte de um domínio muito grande, é uma indústria louca, é uma indústria maluca, é muita grana em volta disso, e os caras não trabalham fiado, e os caras não trabalham para receber depois, os caras trabalham para receber antes, quando faz o contrato, e na véspera de que vai se apresentar. Se não entrar, eles não entram e não tocam. Que a gente viu aqui que nós podíamos ter construído nessa cidade, dentro desse todo o processo, principalmente quando eu penso aí na área musical, que é essa área que se abre com esse leque de ser contemplado para as grandes festas e de faturar uma grana muito maior do que fatura o próprio teatro, qualquer dança, outra coisa aí. A gente podia muito bem ter continuado o investimento dentro do nosso músico local, e a gente tem a banda de Capuí, e essa banda de Capuí poderia ter todo um acompanhamento técnico, pedagógico da própria administração, da própria Secretaria de Cultura, das próprias comunidades, dos próprios pensadores, e elas poderiam estar fazendo festa aqui, mas fazendo festa em outros cantos, buscando mostrar também uma arte musical com mais qualidade do que essas que a gente traz para cá, que de vez em quando, minha gente, dói o ouvido. É muita sacanagem, é sacanagem demais. Mas aí o nosso povo gosta, vamos dar ao povo a merda que eles gostam. Me desculpa a palavra. Mas isso não é só aqui.
Isso é a indústria da massa. Ela entra, ela invade, ela suja as cabeças, ela fecha o ciclo, ela elimina qualquer possibilidade de criação, porque ela é a indústria da repetição. Mas essa cidade pode dizer que tem uma base, porque ela teve um período de muita criatividade. Ela tem um povo muito criativo. Basta dar oportunidade. Basta oportunizar, basta criar condições, basta começar a pensar que quando eu trato o artista da minha cidade, da minha casa, da minha família, com cuidado, com carinho e com valor, ele vai render muito mais durante todo o ano, vai estar muito mais satisfeito para produzir. Mas a gente sabe que da grande maioria, isso é pura balela. Artista de casa é aproveitado do momento em que não se tem recursos. Ele é o último que recebe. Ele não tem camarim. Não tem nem onde dar uma bijadinha. Para ele falta tudo, é sempre pegado tudo. É triste ver essa realidade. Mas a gente viu aqui, em determinados momentos, a Redonda ter 3 bandas. 3 bandas dentro do escambo. A coisa era tão forte que o nosso grande músico maravilhoso, Tom, viu que ali havia uma possibilidade de que ele também pudesse estar junto, estava junto com as bandas. Quer dizer, o Tom é assim. O Tom do Ceará é assim. Se ele surge um menino ali tocando uma gaita e ele gosta, ele já está chegando perto, ele já está juntando, já está trazendo para perto dele para conversar, já leva para o estúdio para que o cara brinque. Então, daqui a pouco estava o Tom já tocando com a banda, o nosso saudoso Neto, que dá saudade, eu chego em Barreiras, fico pensando, puta, nunca mais vou encontrá-lo quando eu subo aquela ladeira, o irmão do Tom, no seu teclado, sabe, tocando aquele... Era show fantástico, aplaudido por Carnaúba inteira, cara. E dos escambos, aonde foi no escambo, as pessoas diziam, quando não tinha banda de reggae, e não vai ter as bandas de reggae, fazia uma falta enorme. Como a gente pode fazer falta para os outros, para os estranhos, e a gente achar que não faz falta para a nossa cidade? Nós fazemos falta para a nossa cidade. Porque eles sabem, eles todo dia nos veem, e sabem que nós somos seres humanos comuns, uns iguais aos outros, e que na hora que pegamos uma guitarra, uma bateria, ou qualquer instrumento e subimos no palco, nós representamos todos a vontade daqueles que não conseguiram isso ainda e que estão embaixo assistindo na nossa cidade. E que nós somos uma expressão que contagia esses e que incentiva essa meninada toda a ir para o instrumento, a ir tocar, a fugir das drogas, a ir fazer arte, a pintar um quadro, a ir para um grupo de teatro, a dançar balé, a fazer a festa da arte que alimenta a alma, a vida e sustenta o mundo. Sem ele vai deixar de existir. Ai da cidade que nega os seus artistas. Ai da cidade que renuncia à sua arte. E aí, o Raio? Quando morre o poeta, o homem morre junto. Quando morre um poeta, o homem morre junto. Perde substância a criação, de seu encanto a vida abdica. Quando morre um poeta, o mundo fica mal. Reduz-se ao capital. Ao seu poder pragmático, incontido, do ser violento, avarento, banal. Quando morre o poeta, a natureza fica, mas o homem amiúda-se, deixa escapar sua maior dimensão, a poesia, e reinar a fera, seu outro animal. E sem poesia, sem arte, homem é ave de asas cortadas, chão sem humus,
cão sem faro, fonte sem água. E ferido na alma, vaga, infame, sem lume, rumo, atrás de ser sem ver, sentir, nem saber o que é. Sem arte é isso, é água, é ar, é comida, alimento. Quando falta, a gente sente. A diferença é que a arte, quando falta, leva um tempo para a gente perceber a falta. E mais, leva um tempo muito maior para a gente se dar conta do estrago que faz a falta da arte. Ainda nos anos 90, a gente falava que esse certo afastamento da arte, da produção artística, do estímulo, desse pé no chão, na poeira, no terreiro, na falésia, no chão quente da Serra de Mutamba, de Cajuás, às vezes sem ter o que comer, e a comunidade chegava com peixe frito, com alguma coisa, para nos apoiar, ou às vezes o pessoal da escola, e a gente estava na rua com essas pessoas, com as comunidades, com as famílias, com as crianças. E a gente dizia, olha, quando essa arte faltar, a gente não vai sentir logo como se sente quando falta água, quando falta comida, quando falta o dinheiro para comprar o gás, quando falta ar, que diz que a maior falta é a falta de ar. Pode ser, mas a falta que demora a voltar é essa ausência ou esse descuido que a gente pode ter com a dimensão do sensível. Então, e isso não contradiz as políticas que são muito bem-vindas, como o cuidado material com a cidade, cuidado físico com a cidade e relativo, porque às vezes esse cuidado físico não leva em conta o ambiente. Então, às vezes é um cuidado físico que não é tão cuidadoso assim. É mais um cuidado visual do que um cuidado do corpo físico da cidade. Porque cuidar do corpo físico da cidade significa cuidar do ambiente, significa cuidar dos sistemas ecológicos, né? Da vida no sentido mais amplo. Mas essa coisa da criatividade, né? E das escolhas que a gente faz para investir na arte, na cultura, numa cidade, tem um peso muito grande no que essa comunidade, no que essa sociedade vai ser, né? Do que ela, dos caminhos, da história que ela vai construir para frente, das gerações que ela vai conseguir desenvolver. Então, ela vai saber melhor o que fazer com a riqueza material que ela produzir. E essa arte que a gente fala, a arte que ajuda a tratar essa energia bruta que vem de qualquer modo, de qualquer forma, produzidos pelos mercados, e a gente engole, a negada está engolindo do jeito que chega,
e o corpo da gente funcionando como um corpo sem órgão, como um corpo sem dentes, sem paladar, sem esôfago, sem estômago, sem triturar os alimentos, que do jeito que entra, sai. Nós não estamos depurando nada, ruminando nada. Consumidores do lixo que vem, ou de coisas boas que vêm no meio desse lixo que a gente não faz a diferença. E a arte, com qualidade boa, nos leva a perceber as diferenças entre um ser que somos e um ser que poderemos ser. Uma comunidade que é o que é e a comunidade que ela mesma pode se construir na relação entre as pessoas. Então, nessa perspectiva que as experiências, e não é saudosismo, estamos falando aqui do tempo que estamos vivendo, do tempo que estamos percebendo, de experiências importantes que não podem ser apagadas da memória, e não são, porque a gente encontra pessoas jovens, hoje já pais, mães de famílias, empresários, né, gestores, que sentiram isso na pele e fala dessa falta, ou fala da potência que aquilo era e de quanto aquilo foi importante para a vida, inclusive de muitos que não estavam diretamente nos processos dos grupos, né, do fazimento da arte em si, mas pessoas que estavam na observação e estavam vivendo aquilo de alguma maneira, porque estavam vivendo na cidade, ou mais, vivendo a cidade, né? Então, esse viver a cidade, viver a comunidade, e fazer com que essa arte seja esse canal de construção de relações de qualidade, e por aí, de uma vida de qualidade, eu creio que essa é a nossa arte. E é isso que eu acho que a banda base, que o Kestin, que essa turma maravilhosa, né, tem muito a nos dizer, né, Kestin? Isso, Rai. Boa noite a todos. Rai, Júnior. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? É uma honra imensa, é uma alegria sobrenatural estar aqui participando dessa live aqui com o Júnior, 2 mestres da cultura, da vida, dos ensinamentos aí da vida. Hoje eu tenho o privilégio de ser vizinho aí morar aqui na rua Paulo Freire e ser vizinho de Rai Lima, e eu tenho exercitado muito a audição, eu ouvi muito, né? Eu sou novo tentando se inserir nesse contexto da cenopoesia, sobretudo, né? Mas dizer que Icapuí hoje está completando 37 anos, né? Que é exatamente a idade que tenho. Então, a cidade, eu praticamente nasci, cresci e vivenciei no mesmo período que a cidade viveu, né? Então, todas essas passagens que vocês contaram aqui, eu certamente vivi num certo período da minha vida. E, nesse período, eu ouvi bastante, não participei tanto, principalmente na minha adolescência, infância, mas escutei muito dentro de casa, observando as apresentações, né? E isso que construiu e, de certa forma, me moldou, né, para mim ser a pessoa que adora a arte, não sabe viver sem... Apesar de não ser um grande artista, de não ser um grande músico, mas sou entusiasta e gosto de estar no meio, participando e, de certa forma, ajudando, né? E dizer, né, desse encontro aqui, né, da temática, sobretudo, né, a arte, né, sendo a poesia na vida na cidade, né, é um tema de bastante relevância, né, sobretudo porque nós vivemos hoje numa sociedade que se insere num sistema baseado totalmente no consumo, né, e eu percebo isso
nas salas de aulas, nos debates com meus alunos, né? E a arte é muito importante para a gente, de certa forma, não acabar com isso, porque seria impossível, mas para a gente tentar, de certa forma, diminuir um pouco essa forma de vida que a gente sabe que essa forma de vida é que está destruindo o planeta, né? Porque quanto mais se consome, mais você gera sujeira, lixo, com isso, mais o planeta vem sofrendo e tudo mais. Enfim, então a arte ela tem um papel fundamental, no meu ponto de vista, de subimportância em diversas áreas, inclusive trazendo não só para o mundo, para o planeta todo, não só para o planeta todo, mas para o universo todo em si, em geral, né? Porque a arte pode ser o meio e até o equilíbrio para que a gente possa salvar o nosso planeta. Mas trazendo aqui para o nosso município, certo? A arte ela tem uma importância muito grande, né? Porque essa cidade, mesmo como o Júnior falou, e Rai, né, que principalmente quando o Júnior colocou, né, que esses meios que estão falando, essas formas de se fazer eventos, sobretudo com megas eventos, né? E que a gente tem que discutir, por isso que esse tema é importante, que tipo de arte, né, vai ser bom para a nossa vida na cidade. Esse é um tema que eu achei espetacular, porque a gente pode discutir isso, né? É a arte que as pessoas vivem a cidade, vive a arte, né? É isso que a gente quer, que as pessoas vivam a cidade, ou que uma arte baseada, ou até uma política de arte que a pessoa consuma, baseado no capitalismo, faça consumir somente a arte. É você fazer arte, brincar, né? Ou você apenas consumir, ser mero espectador e mero consumidor daquele produto que nos apresenta. Então, é uma coisa que Capuí tem que pensar, porque isso influencia a vida das pessoas como um todo, né? Inclusive da nossa juventude, nas escolas, né? As escolas, principalmente as escolas, né? Porque a escola é onde surge, onde as pessoas se formam, é onde as pessoas, além da vida, claro, mas é onde a gente percebe que está desaparecendo isso, sabe, Júnior e Rai? Não se vê mais produção artística, não se vê mais criação. Aliás, não se cria nada, é apenas reprodução, certo? É imitar o cantor tal, é imitar fulano de tal, não se produz, não se tem originalidade. Então, eu agradeço o convite demais, assim. Eu sei que eu fui convidado mais para aumentar o nível de beleza da live, mas dizer que a temática é super importante. Tomara que o prefeito, o secretário de Cultura estejam, de certa forma, assistindo. Se não tiver, eles vão assistir depois, né? E perceber, né, essas coisas, esses nuances que está faltando, que a gente pode construir aqui na cidade, que vai além de você fazer batuque, que vai além de você colocar música, né? Tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com o modo de vida, e aí parte, né, dessa visão de cidade, que tipo de cidade Icapuí é e quer ser, porque nós somos uma metrópole que vive, se consome, vive, se veste dessa forma, né? Ou somos uma cidade pequena que tem o mar, tem a pescaria, tem o campo, e onde é que os jovens se inserem nisso, onde é que a gente vai fazer arte dentro desse contexto, né? Então, que cidades nós somos? Então, a arte ajuda a gente a perceber o que nós somos e o que nós podemos ser. Então, esse é um tema de muita importância, talvez o tema mais relevante para se discutir numa semana cultural, né? E para finalizar não, só para mim terminar aqui a minha primeira parte, né? Dizer da Semana Cultural, né? A Semana Cultural, e eu tive a oportunidade na última de fazer, né, da gente fazer uma crítica das últimas semanas culturais. Não só desse último governo, mas já vem de muitos outros governos, né?
de se modificar essa semana cultural, até porque é uma semana cultural, onde os artistas locais, né, que eram para ser os personagens principais do evento, né, são, de certa forma, jogados para a periferia, certo? Alocados em qualquer canto, de qualquer jeito, né? E se baseia, o evento é todo feito para trazer grandes atrações, todas as regalias para grandes atrações, e os artistas que eram para ser os principais personagens do evento acabam ficando, de certa forma, marginalizados, né? Então, que a gente possa repensar também a semana cultural, né? Essa não tem mais como fazer nada, mas para a próxima outra, nós podemos mudar um pouco, certo? Eu vim da cratera norte, eu vim da cratera norte para defender nossos resquícios culturais, para defender nossos resquícios culturais, defender nossos quintais feito lingueta de fogo sob lavras, no vulcão de labirinto, só para manter nossos recursos culturais, só para manter nossos resquícios culturais. Na língua do cantador, sanfona branca baião, nos lábios do meu amor, cá força, boi, barbatão, no passo desse foguedo, bomba meu boi já tá lá, bomba meu boi já tá lá. São coisas que ainda resta por conta do milharal, carne seca, rapadura com feijão, plantados no meu quintal, plantados no meu quintal. Haja arte que dá vida, haja vida que dá arte, haja vida que dá arte, haja arte que dá vida. Haja arte que dá vida. Isso é legal, que tem essa colocação fantástica, assim, você coloca, na verdade, assim, em todos os lugares, em todo momento da vida, em qualquer momento que você for pensar em qualquer tipo de política, seja ela de educação, seja ela a própria partidária, seja ela a política da cultura, a política da saúde, os experimentos exitosos vão ser lembrados, porque se eles forem esquecidos, você não tem mais como saber que já houve alguma coisa que buscava ter uma ação de identidade cidadã, uma ação que garantisse a todos os cidadãos e cidadãs o direito de ter acesso não só a ver e assistir, mas a fazer, praticar e vivenciar alguma coisa, e no nosso caso específico, a arte. É um direito de todos, um dever do Estado garantir que todo mundo um dia possa tocar um instrumento, possa dizer uma poesia, possa dançar, possa fazer uma peça de teatro, possa fazer um show. É um direito. Vamos acabar, acabou a época daquele iluminismo, daquela loucura, que os artistas já nasceram com dom, os artistas têm talento. Não, os artistas populares, eles não têm talento, eles têm que estar rápido. Eles são rápidos, eles têm que estar rápido nos cantos, rápido no acesso, porque a vida é curta, está provada aí, a vida é curta, está provado que é curta, curtíssima. Estamos perdendo muita gente boa, muita gente boa. Muita gente que da arte, muita gente que tinha muita vontade de fazer, também nunca teve a oportunidade de fazer. Estamos perdendo muito. Então dá tempo ainda, dá tempo de saber, não é repetir não, aquilo já passou, é repensar outro fazer. Passou uma década, a gente vai ter que começar tudo, construir tudo de novo. A gente vai ter que buscar novamente, fazer todo um levantamento de onde estão socados os grandes artistas dessa cidade anônimos. Como foi feito? Foi feito antes, mas a gente tem outros agora. Onde é que eles estão produzindo suas coisas? Onde é que estão os quadros? Quantas exposições foram feitas nos últimos anos com os artistas plásticos da cidade? E quais salões, ou em qual local, fora daqui da cidade, eles fizeram exposição? Como é que eles estão produzindo e para onde é que está indo essa produção? Como vincular ela? Como fomentar ela? Como prepará-los para outra produção em cima de temas?
Como conversar com a arte? Eu não digo conversar com o artista, não é conversar com a arte. Porque quando você vai dizer conversar com o artista, parece que artista todo mundo já sabe quem é. Aquele é artista. Até bandido é artista, quando o cara rouba, isso aquilo é um artista. Olha, né? Roubou e ninguém viu. Até a bandido é artista. Não, é conversar com todas as pessoas que estão interessadas nisso. Estão interessadas em conversar sobre o bem-estar da sua cidade. Sua possibilidade de não precisar daqui o tempo todinho para ir ver alguma coisa que tenha que lhe dê prazer. Que eu posso ver aqui também. Eu posso sair para assistir um filme lá não sei aonde, no cinema lá não sei aonde, para ver uma peça de teatro não sei aonde, mas eu sei que aqui também tem, aqui também vai chegar. E não vai chegar só no centro, não, vai ter que chegar lá na base, lá nas comunidades. Hoje tem um trabalho em Quitérias, um trabalho na Redonda. É muito pouco para um município com tantos artistas, um município tão efervescente, um município que tem vida todo dia, porque tem um mar vivo, forte, consistente, que alimenta esse povo de várias formas. Então temos que reunir essa moçada, temos que conversar com elas, temos que definir um programa estabelecido, voltado especificamente para o estímulo, a formação, a produção e a difusão da arte local. Isso é ação de Secretaria Municipal de Cultura. Não, sei muito bem que na maioria dos cantos, e quase todas as outras, a minha experiência, que já passei por várias cidades fazendo esse trabalho, muitas vezes há um interesse muito grande do secretário, em outras não há, em outros o secretário nem é da área, mas em grande parte ele é da área, ele tem um interesse novo, mas ele se perde nas políticas da Câmara Municipal, que trata as artes como se fosse como se não fosse essencial para a vida, como se ela também não corresse na veia, como se ela também não fosse alimento. Muitas vezes dos prefeitos que dizem, não vamos investir não, cara, eu tenho que botar dinheiro aqui, eu tenho que aumentar o salário dos vereadores, tenho que aumentar o salário dos professores, tenho que botar dinheiro aqui para fazer a pista, para não sei o que beber. Eu faço a pista, mas eu não tenho uma arte para manter a pista. Então, vamos pensar nisso. A arte faz o povo pensar a cidade. Se alguém tiver interesse de fazer arte para pensar junto com a cidade, junto com o povo a cidade, e para pensar junto com o povo uma administração que o povo faça parte, a arte é o instrumento. Agora, se não pensar, bye, goodbye, nós vamos continuar fazendo assim mesmo como resistência. Mas é triste, porque a cidade fica sem futuro. E um presente obscuro. E somente vivendo, quando fecha os olhos, da lembrança de um passado. Exato, até porque a arte... Pode... Deu um delay. Caraca. Entre os dois aí, que é legal. Vai, não, só para complementar, aí depois a cantiga. Não, só para dizer da importância, né, da arte, e que realmente ela não é vista como investimento, mas como, né, despesa, né? Para quem não tem a visão, né, a visão de que a arte ela pode ser, sobretudo, se a cidade viver e investir em arte, ela tem muitas vantagens, se você em todas as áreas que você imaginar, né? Por exemplo, da saúde, né? Uma comunidade, uma cidade onde seus moradores, né, possam brincar, produzir a sua arte, incentivar o seu pensamento. Então, tudo isso vai trazer, né, as vantagens da saúde, né, para, por exemplo, quantas pessoas hoje preenchem e lotam os CAPs da vida aí, com problema de ansiedade, né? Vocês sabem muito bem que isso seria uma vantagem. Na educação, mesmo jeito, as aprendizagens, né? Você aprende fazendo, construindo, né? Interagindo com o outro, e tudo isso tem tudo a ver com a arte. Então, a arte é mais do que a cultura em geral, né? Ela não pode se prender como uma política isolada no governo, ou em qualquer governo do estado municipal, né? Ela tem que ser uma política estratégica, né? Que envolva todas as áreas, turismo, saúde, né? Tem que ser uma estratégia de centro, né? E aí a cidade, em vez de ela ser um gasto, ela vai ser um investimento, né? Seu investimento vai trazer muitas vantagens para a cidade. Quando você se faz uma cidade feliz e que produz arte. Vai, Rai, com a cantiga.
É isso que sim. Mas eu não quero para mim as borras do capital que sobrou do norte, que me trata como caule morto, tição de queimadas, cinzas de chão carbono, o ó da flor, que sente êxtase com o pó da flor. Não quero para mim o falso poder, nem o corpo descuidando da alma, chamuscada pelas ações de ódio e rancor. Tampouco o corte do chicote súbito da supremacia branca, suprassumo da dor. Eu não quero para mim esse mundo letal, fútil, negacionista, sem vício, repleto de vícios, sem vício. Chão desmatado, terra aluviada, ruim de nascer e morrer. E até de morrer é ruim. Sem ambiente propício de sonhações vitais. Eu não quero para mim o que da colonização restou. Refúgio de afetos, artes, ciências, criatividade, alegria. Perversidade econômica, deturpação ou deturpadas concepções de amor e de arte. Não quero para mim as sombras de uma história amarga que insiste em não terminar. O não poder rir, cantar, dançar, ler, crer, criar, leva ao ser ao não ser, ou a ser, bocado de cacos clonados, globalizados, padrões de ser, bocado de cacos clonados, globalizados, padrões de ser. O não poder rir, cantar, dançar, ler, crer, criar, leva ao ser ao não ser, ou a ser, bocado de cacos clonados, globalizados, padrões de ser. Bocados de cacos clonados, globalizados, padrões de ser. Você tem isso, né? Júnior? Você tem o controle aí do tempo, que eu estou aqui meio cego. Temos aí uns 4 minutos. Então, 4 minutos, né? Vamos fechando por aqui, né? À vontade. Dizer que, para quem não estava sabendo ainda, nós estamos aqui, chegamos aqui. Não viemos para passar um veraneio, a intenção é de ficar, né? E pronto para, assim que a gente puder conversar, assim que a gente deixar de se tocar somente de cotovelo com cotovelo, né? Como fez o meu palhaço, gosta muito disso, do cotovelo com cotovelo, que a gente possa, quem sabe, ter alguns momentos para que possa se reunir. Pode ser comunidade, independe de ser do teu presença ou não, do poder público, depende disso. Estamos abertos para conversar sobre o que a gente gosta de fazer, sobre o que a gente acredita que se faz necessário para que a gente possa viver bem,
e legal um com o outro, né, em casa e com a vida, e principalmente com a sua cidade no todo. Então, vamos estar por aqui. Gratidão, Júnior, querido, meu irmão. Tamo junto aí nessa, viu? Kestin. Pois é, mais uma vez, agradecer, né, reiterar da alegria de estar aqui participando aqui, sendo o equilíbrio. Talvez seja das idades, né? Eu vou continuar ouvindo muito aqui, né, para aprender, e vamos continuar a fazer alguma coisa, né? Estamos aprendendo a fazer essas lives, né, agora, esses vídeos, né? A gente já tem um cenário perfeito, que é uma areazinha que tem uma janela muito bonita, a gente pode fazer vários. Vamos continuar a misturar, né? Até porque é só para a gente... Vamos ter que batizar o palco. Dizer que, por exemplo, Tom, Júnior falou de Tom, né? E Tom, do Ceará, não sei se ele está aqui na live, ele foi, assim, muito importante no início para todas as bandas. Ele, inclusive, foi a pessoa pensante que começou a incentivar, né? Eu lembro que eu ia no carro, o papai pediu para pegar ele no carro, para ele tocar no evento que ia ter em Redonda, e foi ele que disse, rapaz, tu podia tocar, vamos tocar, não sei o que, ele começou a incentivar, e aí surgiu as bandas por causa dele, né? E aí veio o Festival de Reggae, veio o Viva Redonda, né, e várias outras coisas que nós estamos fazendo e construindo, né? Deu uma paradazinha, né, por conta que todo mundo tem que trabalhar, teve filho, teve uma vida para cuidar, mas que a gente não pode parar de viver a arte, né? Que é isso que faz a gente feliz de verdade. Então, pode contar comigo, certo? O que precisar. Um abraço para... Olha, gratidão, Kestin, gratidão, Júnior Santos, querido Júnior Santos, gratidão a Maísa, né, que está aí nos ajudando a organizar a sala, que a gente é bagunceiro mesmo, bagunçou a sala todinha, ela todo querendo deixar a salinha limpinha e cuidada. O nosso querido Neizinho, que nos recebeu muito bem, o Freitas, né, que não pôde estar aqui com a gente, que era para ir nesse movimento de Semana Cultural, ele hoje, infelizmente, não deu para vir, e o Cleilton, que está com a vozinha dele hospitalizada, e ele, como é um enfermeiro, está lá dando esse suporte em Mossoró. Então, mas a gente agradece muito. Oi. Antes de você encerrar, deixa eu só colocar um minuto que eu não poderia esquecer, né? E dizer, por exemplo, falando da lei da Aldir Blanc, né? Que um incentivo, um pequeno incentivo para os artistas, né? Ela é mais uma prova de que quando se tem, né, um incentivo, quando se tem um pouco de cuidado com os artistas, os grupos eles começam a ressurgir, começam a trabalhar, começam a produzir. Esse recurso agora, para ter uma ideia, né, está ressurgindo todo mundo, a banda Heldon, Heldon Roots, para que eu saldo aqui também, que deve ter gente assistindo, né, que eu estou representando aqui, está voltando, está tocando, já está ensaiando, a Catamar está ensaiando com a gente, a banda base voltou a ensaiar, o Flor do Sol está produzindo um espetáculo. Então, quando se tem incentivo, né, os grupos ressurgem, né, e começam a produzir. Assim também foi durante a Feira Viva Redonda, que inclusive teve o pastorio, que eu falei para a Rai hoje, né, com Bernadette e Mafá, que era para a gente ter feito agora já o vídeo delas, e não fizemos, mas que o próximo recurso nós vamos fazer o vídeo de Mafá e Bernadette fazendo o pastorio, que é muito importante para registrar o trabalho delas, certo? Com certeza, maravilha, né? E, você tem muita razão que é um pouquinho de carinho, um pouquinho de estímulo, né? Esse papel do fomento, né? Da animação, né? Que o Estado não produz a cultura, mas ele pode animar aqueles que produzem a cultura, que é a comunidade, que é o povo, que
agentes criativas, né, que todo mundo pode se reconhecer, né, como um criador, né, e poder se animar a fazer, né, tomar coragem de fazer. Então, esse é o trabalho, é um trabalho simples, não precisa de muita sofisticação. E aí eu estou falando num tipo de ação cultural, que é essa ação cultural que nos faz comunidade, que nos faz melhor, né, humanamente melhores, que nos faz ser uma cidade, uma cidade acolhedora, mas o primeiro acolhimento é de nós com nós mesmos, né? Eu, Rai Lima comigo, com os mais próximos e com quem vai chegando. Mas eu preciso me exercitar como cuidador de mim, né? E cuidador do mundo ao mesmo tempo, né? Cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo. Essa é uma filosofia antiga que a gente tem. Então, é essa arte aí que tem esse perfil, né? Que tem essa filosofia, né? De ser, ao mesmo tempo, algo que coloca os sujeitos para brincar, para se recriarem, né? Que quando a gente está criando, a gente também está se recriando como pessoa, como gente, está se reinventando. E, ao se reinventar, né? Ao cidadão se reinventar, e a cidadã, estamos também, em consequência, reinventando a cidade. Então, todas as vezes que nós, como pessoas, nos reinventamos, a gente também está contribuindo para a reinvenção da cidade, né, para melhorar essa qualidade de vida. E a alegria é um fundamento de um tipo de sociedade, né? O cuidado, a alegria, o diálogo, a escuta, né? O saber conversar, o saber ouvir o outro, né? Perceber o outro como uma potência, como uma possibilidade de mudança em mim, né? Que quando eu vejo o outro fazendo coisas interessantes, eu digo, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou começar a tentar isso também, a tentar me mexer para eu me melhorar. Então, é essa arte que, ao mesmo tempo, é brincadeira, que, ao mesmo tempo, é o ritual da cidade, do conversar, do linguagear, do entendimento humano, das pessoas poderem, da solidariedade. Esses elementos é o que constitui a arte que a gente faz, além de exercer a criticidade, né? Ela também pensa, ela reflete sobre o que não está bom, né? Para mudar, porque senão também não é bem assim. Então, é uma reflexão crítica, né? Problematizadora da realidade, mas ela é amorosa, né? Porque ela não faz essa crítica de respeitando o outro, passando por cima, né, do outro. Mas com esse cuidado de dizer, olha, a gente pode melhorar, e eu estou aqui para fazer junto. Então, essa é a mensagem dessa live e das possibilidades que a gente tem como cidade, como seres humanos criativos que somos, de nos reinventar. Porque essa arte, que é uma linguagem, e as linguagens podem ser libertadoras ou opressoras, né? Depende da maneira como a gente encara isso, né? Então, a gente pode estar aí embevecido com algo que está nos oprimindo, que está acabando com a alma da gente, com a identidade da gente, né? Que está nos destruindo humanamente e a gente achando que está bom. Então, com isso, a gente agradece a todos e todas que estiveram conosco. Rai, antes você agradecer, bem rapidinho aqui, pelo menos umas três pessoas escreveram aqui. Aí seria interessante a gente, né, registrar a Carla de Boli, a professora Carla de Boli, ela escreve a beleza de um tempo que está por vir e o tempo de ser, que é agora, desta boniteza, com Rai, Júnior, Cléristo, que é feio. Desculpa, não disse que era feio, não. Em sinergia. O Valdés Fernandes mandou um grande abraço. A Carla de Boli resiste, que a gente falou aí, que eu falei, a arte conta a história das comunidades. Abraço ao povo de Capuí, do Valdés, lá de Capuí. A doutora Vera, que tanto contribui, a doutora Vera Dantas, que tanto contribui com Capuí. Importantes reflexões e como é importante valorizar a arte da comunidade. Ela é imprescindível.
Maria Cecília manda saudações, Jussara Jussi diz boa noite, Júnior Santos, meu querido Rai Lima e o Gordinho, Clériston. E aqui temos também a presença do Vitor, por Deus, que manda um salve aos mestres soberanos, que é alegria. A Carla, ela gosta de escrever, é uma mulher que faz muita tese. Que alegria está esta rede aqui, a arte para viver a cidade e a comunidade. Quem falou isso foi Clériston. Viva a arte que existe em nós e nos que já se foram, Jussara Jussi. Luiz, experiências maravilhosas. Vitor, por Deus, Júnior maravilhoso, me ensinou tudo, eu não sei o que é que eu ensinei a ele, que eu não sei de nada. A única coisa que eu sei ensinar é o nada, porque é ele que nos ensinou muito. Conversar com todas as pessoas que estão interessadas na cidade, eis uma política cultural para a promoção da saúde mental, Vitor, por Deus, que é a área dele, e Capuí poderá liderar o Brasil na cultura para a saúde mental, se estes mestres foram compreendidos. É o Divan Nascimento, a arte faz o povo pensar na cidade, certo? Então, aqui, para encerrar, né, porque tem muito aqui, a própria prefeitura diz obrigado a todos pela presença e que, em seguida, venha mais Bela Voz, que será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube. Aí, depois é só dar uma olhada. Maravilha! 32 pessoas que estão aqui, que tá participaram. Até a próxima. Maravilha. Até a próxima. E a gente se despede assim, gratidão, mais uma vez, Maísa e o nosso querido Neizinho, o Freitas, o Cleilton, que não pôde estar com a gente, né? E vamos cantando assim. Parto como vim, de um ser que era para ser que sou, de um suficientemente incompleto para outro, para outra, sempre será sendo. Parto do que vi e não li, do que fui e não fui, do que pude e não pude, do que li e não li, do que preciso conhecer para ser. Parto, aí Júnior, do topo da arte, desta razão de ser, de algum começo com nenhum, ou talvez algum fim, de algum começo com nenhum, ou talvez algum fim. Gratidão, meus queridos. Aprendi muito hoje.